Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês novamente. Como o Daniel disse, não estou sozinho. Hoje eu pude trazer a família. A Daniele e o Benício estão ali atrás. O Benício tem 4 meses. E o Bernardo, acho que vocês já viram a felicidade dele de ir para a salinha. Ele já saiu correndo, já desceu. Ele vai correr muito por aqui. Irmãos, agradeço ao reverendo João Marcos pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tenho um carinho por essa igreja. Foi a igreja que me recebeu na época do seminário, então vocês realmente estão no meu coração. E, além disso, temos muitos amigos aqui, pessoas que depois nós queremos parar um pouco, conversar, ver como a vida anda. E aceitamos convite, viu? Se você quiser chamar a gente para tomar um café na casa de você, para você atualizar o assunto, fique à vontade, o pastor recebe esse convite de bom grado. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a reforma. Na verdade, a reforma ela é aquilo que é o tópico do nosso sermão, mas nós estamos falando sobre a Bíblia. Mas a Bíblia ela tem uma ligação muito grande com a reforma protestante, porque a reforma foi aquela que trouxe a Bíblia de volta para as mãos de pessoas simples, de pessoas que não tinham acesso a ela. O que acontece, meus irmãos, é que depois que os escritos bíblicos eles são finalizados, muitos vão falar que o último livro que foi escrito foi o livro de João, e aí tem um debate sobre a data, se foi antes do ano 70, depois do ano 70. Mas o que nós sabemos é que, depois do primeiro século, esses livros foram fechados. E aí começa o grande problema. Não é tanto uma solução, mas problemas. Porque a interpretação da Bíblia ela é colocada agora nas mãos dos homens. Alguns homens são capacitados para fazer isso. Eles estudam, fazem seminário, fazem JMC, fazem diversas coisas para que eles possam interpretar a Bíblia da melhor forma possível. Outros homens da época, eles simplesmente queriam manipular o texto. E manipulando o texto, eles conseguiam convencer as pessoas de fazer aquilo que eles queriam. E quando chega no ano mais ou menos 300, 313, nós vemos o imperador Constantino, que ele era um imperador romano, que diz o seguinte: eu tive um sonho, e nesse sonho eu imaginei que o símbolo da cruz estaria na minha guerra. Então eu vou colocar esse símbolo no meu escudo, e se eu for para a batalha e for vitorioso, quando eu voltar eu me torno cristão. É uma conversão muito estranha. Uma conversão que, se eu for para a guerra, eu viro cristão. Se eu perder a guerra, eu não sou cristão. E quando ele volta vitorioso, ele torna cristão. O Império Romano começa a trazer agora os bispos da época, dizendo para eles: venham aqui fazer teologia, nós vamos pagar para vocês, para que vocês possam fazer uma boa teologia. Só que agora esses bispos começam a fazer uma teologia que não é tão boa assim. E só as pessoas muito acadêmicas eram aquelas que conseguiam ter acesso à Sagrada Escritura, até que chega no século XV, e as pessoas não entendem mais o culto. Porque quando elas chegam num culto, na Igreja Católica Apostólica Romana, o culto é em latim. Imagine você que eu vou subir aqui e vou falar assim para você: Dominus non sum dignus. Vai para casa e Deus te abençoe. Você não vai entender, ou alguns que devem talvez entender um pouco, mas imagine eu fazer um sermão inteiro em latim. O povo não entendia, e era um povo alemão. Então eles vinham para a igreja, eles ouviam uma missa em latim, eles iam embora e eles não sabiam qual é a palavra de Deus. Eles não tinham a Bíblia nas suas mãos. A Bíblia da época era Vulgata, uma tradução em latim. E o que acontece é que homens mal intencionados, olha só como aquela época era cruel, homens mal intencionados começaram a usar a Bíblia fora do contexto para roubar as pessoas. Somente, irmãos, um homem que tinha o conhecimento de grego, de hebraico, que tinha conhecimento da Bíblia, poderia fazer algo contra esses acadêmicos, porque o povo simples não ia conseguir de forma alguma uma reforma. E aí Deus levanta Lutero. E aí você pensa que agora eu vou falar: Lutero era demais, ele era assim. Nossa, Lutero, quando ele era mais novo, ele era um pouco louco, porque ele tinha uma noção do seu pecado. E ele falava: como que eu posso me livrar do meu pecado para que Deus, então, possa me aceitar? Ele era um monge agustiniano, só que ele tinha dentro do seu coração algo muito estranho, porque ele não conseguia encontrar o perdão. E aí o que ele fazia? Ele fazia jejum de 3, 4, 5 dias, ficava sem comer, ficava fazendo greve de fome para que ele pudesse, então, expurgar os seus pecados.
Além disso, Lutero orava 4 horas por dia. Aí você pensa, ai, que maravilha, pastor, 4 horas. Ele orava a mesma coisa, ele deitava no chão com os braços abertos, falava, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Você abre a porta de Lutero do quarto, tem alguém no chão gritando, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Algo completamente esquisito. Durante 4 horas, porque ele queria o perdão de Deus, mas ele nunca se achava digno, porque depois de jejum, depois de 4 horas, quando ele olhava para dentro de si mesmo, ele sabia que ele continuava pecador. Ele sabia que ele não tinha transcendido nada. Então, Lutero, através da palavra de Deus, ele encontra a solução para isso. Alguns dizem que o texto que mais chama a atenção dele é Romanos, mas eu quero olhar com vocês um outro texto que também chama a atenção dele, que fica em Efésios, capítulo 2. Te convido a abrir a sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O tema do sermão é o mesmo tema da reforma dado por João Calvino, depois das trevas à luz. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida, mas você pode utilizar a sua versão favorita. A palavra de Deus diz assim, então, em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós antes andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Pai, de estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Deus, nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, nós já te adoramos com as nossas orações, com os nossos hinos, com os nossos louvores, com os nossos dízimos e ofertas. E nesse momento, Deus, é um momento que nós nos calamos para ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo fale nessa noite ao nosso coração e à nossa mente, para que possamos sair daqui hoje com a nossa esperança renovada. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós, e o Daniel citou hoje aqui, a guerra, quando nós pensamos em guerra, um dos homens que, até mesmo dentro da nossa salinha com as nossas crianças, a gente mais ensina sobre alguém que foi muito vitorioso, é a história de Davi contra Golias. A história de Davi contra Golias é uma guerra representativa, ou seja, para que o povo de Deus não lutasse contra todos os filisteus e eles pudessem perder muita mão de obra, eles fazem uma guerra onde apenas uma pessoa de cada nação iria lutar. Então eles colocam um representante hebreu, depois eles colocam um representante filisteu. E aquele que ganhasse, todo o povo que perdesse, se tornaria agora escravo da outra nação. O problema é que os filisteus tinham Golias, um homem de 2,30 metros de altura, forte, muito capaz na guerra. E Israel tinha um menininho bonitinho, ruivinho, 1,70 m, lindo. A Bíblia diz que ele era meigo, olha só. E quem vai lutar contra esse gigante é Davi. Mas quem ganhar essa batalha tomará os outros como escravos, uma guerra representativa. Para a honra e glória de nosso Deus, Davi, que era lindo, bonitinho, mas era forte na força do nosso Deus, ele consegue derrotar Golias. E no momento que eles iam pegar os filisteus fogem de lá. Irmãos, aconteceu uma outra guerra representativa. E sabe quem estava lá? Não era só os hebreus, não eram os israelitas, não era a faixa de Gaza, um contra o outro. Eu e você, nós estávamos representados na primeira guerra que acontece
Na Bíblia. Em Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos Adão, o nosso grande representante. Deus fala para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se ele não comesse, irmãos, hoje nós estaríamos no céu, cantando hosana ao nosso Deus, felizes. Nós olharíamos para Adão, nós olharíamos para Adão e falaríamos, muito obrigado, Adão. As suas obras conseguiu nos salvar. Você era o nosso representante, lindo, amável. E você não pecou, e porque você não pecou, agora nós estamos aqui junto com você. Mas você sabe que a história não é essa. Davi ganhou a luta. Adão perdeu. Quando ele pede, irmãos, como ele era o nosso representante, todos nós agora estamos mortos, porque a promessa de Deus é, do dia que você comer desse fruto, você e sua descendência morrerá. A partir desse momento, todos nós morremos espiritualmente, e não há para nós salvação, a não ser que o próprio Deus resolva intervir na história, para que eu e você pudéssemos agora ter vida novamente. Por isso que Paulo vai dizer que todos estão mortos em seus pecados e seus delitos. Até mesmo uma criança, irmãos, ele já nasce com o pecado. Bernardo tem 4 anos, Benício tem 4 meses. Eu nunca precisei ensinar o Bernardo a mentir, irmãos. Ai, filho de pastor mente, sim, é pecador também, ok? De repente você chega e fala para o Bernardo, Bernardo, quem derrubou isso? E agora que o irmão dele está ficando um pouquinho mais velho, de repente ele fala, foi o Benício que fez essas coisas. Quem foi que fez isso? Foi o meu tio que fez essas coisas. Irmãos, a gente não precisei parar e falar assim, Bernardo, olha só, quando eu colocar a culpa em você, joga em outra pessoa. É mais fácil para viver a vida. Ele já nasce e o pecado já está dentro de uma criança até mesmo, para que a criança minta. Ninguém precisa ensinar ela a pecar. Ela já sabe pecar, nós já sabemos enganar desde pequenos nossos pais, porque todos estão mortos, mesmo que a semente não tenha aflorado, até mesmo uma criança tem a semente do pecado dentro dela. Todos nós estávamos mortos, e Paulo vai dizer que não é só isso. Você não está apenas morto, você é como se fosse um zumbi, que continua morrendo cada vez mais, porque ele diz no versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e nos pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nosso erro não parou no Éden. Nós não podemos culpar somente Adão, porque Adão teve aquela falha, mas quantas falhas nós temos? E aqui ele está dizendo que, quando nós andamos segundo o conselho do mundo, nós morremos novamente, porque quebramos a lei de Deus. O que é o conselho do mundo em nossos dias? Você deve saber isso de forma prática. Você está na faculdade, de repente alguém chega para você e pergunta, o que você acha sobre o homossexualismo? O que você acha sobre isso? Naquele momento gera um choque no seu coração, e não adianta falar que não. Você fala assim, não, pastor, toda vez que vem essa pergunta me dá uma força, uma vontade de proclamar o evangelho. Que bom, meu irmão, você é assim, alguém especial. Mas geralmente vem o medo no nosso coração, porque você sabe que a sua opinião de crente, ela não é muito valorizada no meio acadêmico e em outros meios. Então aqui, quando você faz a vontade do mundo, você pode até mesmo ser um cristão. E quando alguém pergunta para você, você fala, olha, então, não é bem assim, homossexual, cada um na sua, né? Assim, você perguntou o quê? Homossexual? Então, não sei muito bem, Jesus é amor e Deus, amém. Você não sabe nem explicar o que você está falando para a pessoa, mas você não quer ficar mal com ela, porque você prefere denegrir o evangelho e seguir o mundo do que você ser firme na sua fé e você poder glorificar o nome de Deus, mesmo que isso entristeça as pessoas ao seu redor. E não é só isso, todas as vezes que você faz isso, e não é só com o homossexualismo, é em qualquer outro tipo de assunto, a Bíblia vai dizer que você está seguindo o príncipe do ar, você está seguindo o próprio Satanás. Quando nós deixamos de lado a Bíblia, quando nós deixamos de lado a verdade bíblica, nós morremos ainda mais, porque estamos servindo o príncipe do ar. A nossa argumentação não é uma argumentação de Deus, mas uma argumentação do próprio Satanás. E isso piora a nossa situação. Porque se já estávamos mortos, quando nós pecamos, nós morremos ainda mais. Um exemplo disso para você. Nos Estados Unidos, até alguns anos atrás, a cadeira elétrica era uma pena de morte comum.
Mas existia um mito, que ninguém sabe se é verdade ou não, que quando um prisioneiro ele estava na cadeira de elétrica, quando alguém ligava e a cadeira elétrica não funcionava, ele era perdoado. Imagine que maravilha, você está lá, vai ser executado, não funciona, e aí então você é perdoado e você pode ir embora, porque se a cadeira elétrica não funcionou, então é um motivo, Deus no céu não quer que aconteça isso. Imagine então que alguém tem um crime, matou uma pessoa, e ele vai para a cadeira elétrica por causa disso. Quando chega lá no momento, puxa, não funciona. Ele fica aliviado. Eu vou sair daqui vivo. Mas aí descobrem que ele cometeu mais 15 homicídios. E por cada homicídio ele recebe mais uma pena de morte. Qual seria a chance de 15 vezes não perceberem que a cadeira elétrica está desligada, que a tomada não está no lugar certo? Qual seria ali algo que vai fazer com que ele seja salvo todas as vezes? E no nosso caso é ainda pior, porque nós chegamos na cadeira elétrica, se fôssemos olhar para os nossos pecados, nós já chegamos já mortos. Chegamos mortos, sentamos mortinho da Silva, coloca o capacete na gente, e a pessoa que vai puxar a alavanca, ela nunca falhou, ela nunca errou. A ira do próprio Deus está sobre nós, então nós não tínhamos chance nenhuma de sermos salvos. Estamos mortos nos nossos pecados e nossos delitos. Se Deus não nos ressuscitasse, seria impossível com que, através das nossas obras, nós poderíamos viver. Se a história acabasse aqui, irmão, seria um sermão muito triste. Na verdade, você não estaria aqui, nem eu, porque nós não estaríamos sabendo mais sobre a glória e a graça de Deus. Nós estaríamos no mundo, fazendo tudo aquilo que a nossa carne pede, porque simplesmente não teríamos a graça e a misericórdia de Deus. Mas o segundo ponto do nosso sermão, do versículo 4 até o 10, vai mostrar a graça e a misericórdia de Deus. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Juntamente com Ele ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, era necessário que Deus mandasse um outro representante. Só que todo mundo que nasce da semente de Adão já nasce pecador. Então não tinha como alguém que nascesse da mesma forma que nós pudesse simplesmente dizer: eu não vou pecar, eu não vou fazer aquilo que é mal, eu vou ter uma vida santa, e eu vou ser o novo Adão, eu vou ser o novo representante desse povo, e eu vou morrer por esse povo, vou pagar o pecado desse povo, e agora todos eles vão ter vida. A única pessoa que podia fazer isso é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi necessário que Jesus Cristo viesse e que Ele tivesse uma vida santa. Irmãos, Jesus Cristo, Ele não poderia errar, nem mesmo na sua infância. Ele tinha que viver uma vida irrepreensível. E você imagine que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando Ele vem para a terra para ficar no nosso lugar, Ele não fica no melhor hotel. Ele fica no lugar onde é para os animais. Quando Ele vem para reinar sobre a terra, Ele fica escondido durante a infância dele no Egito, esperando com que o imperador pudesse morrer para que Ele pudesse voltar para a sua terra. Em João, no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, e mesmo assim, os irmãos de Jesus, meio-irmão de Jesus, filhos de João e de José e Maria, não acreditam nele. Mas quando ele morre, acontece algo que somente ele poderia fazer como o nosso representante. Ele morre por causa de nós, por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. E quando o poder do Espírito Santo, o poder de Deus o ressuscita, adivinha quem ressuscita junto com ele? Eu e você. Esse é um dos grandes milagres, porque nós não merecemos, irmãos. Você não merece, eu não mereço a misericórdia e a graça de Deus. Mas em Jesus Cristo, quando Ele ressuscita, aqueles que são eleitos em Deus ressuscitam junto com Ele. E você não fez nada para merecer isso. Um exemplo de como você nunca conseguiria, através das suas boas obras, agradar a Deus. Imagine que tem alguém que você odeia. Eu sei que você é cristão, lavado e remido no sangue de Jesus.
Eu sei que os seus inimigos não são ninguém, que é só o diabo e as potestades, mas vamos supor que, de repente, existe alguma pessoa que você não goste muito, uma só pessoa que você não goste muito. De repente, essa pessoa que você não gosta tanto dela, ela faz você perder o seu emprego, porque ela descobre onde você trabalha, ela fala que você roubou dentro da empresa e você perde o emprego por causa de uma mentira. E aí, quando você está voltando, essa pessoa liga para a sua esposa ou para o seu marido e diz que você traiu e que ela tem provas que você fez isso. E aí, o seu marido ou a sua esposa deixa você. Você, de um dia para o outro, não tem emprego, não tem mais família por causa daquela pessoa. Consegue imaginar isso na sua mente? De repente, aquela pessoa bate no seu portão e ela diz para você assim: tudo bom, eu vim aqui te trazer um presente por tudo aquilo que eu fiz para você. Um bolo. Só que você vê que ela está com a mão toda suja, parece que ela trabalhou o dia inteiro numa construção, as mãos cheias de barro, e ela está segurando com aquela mão cheia de barro aquele bolo. E o pior, ela já deu uma mordida naquele bolo. E ela fala assim: trégua? Aceita fazer as pazes? Você aceitaria isso? Você pode ser um cristão que já passou com aconselhamento bíblico, com João Marcos, com Daniel, mas o seu coração naquele momento, coração pecaminoso, vai querer fazer uma outra atitude. Irmãos, quando nós não somos lavados e remidos no sangue de Jesus, essa pessoa somos nós. A gente chega perante Deus com as nossas mãos sujas. A gente chega perante Deus, inimigos de Deus. E a gente traz uma boa obra, uma suposta boa obra, mordida, suja, e mostra para Deus e fala: o Senhor aceita isso para a minha salvação? A ira de Deus nos consumiria se nós fizéssemos isso. As boas obras não podem nos salvar, porque você continua pecador, miserável, escravo do pecado, e tudo aquilo de bom que você faz ainda assim está contaminado. Eu lembro uma vez que eu estava na minha adolescência e eu quis fazer evangelismo. Não me julguem, pode julgar, mas não muito por causa disso. Eu não sabia fazer o evangelismo. Então eu peguei e falei: eu vou ali no Belém. Eu vou no Belém e eu vou levar para os mendigos da região chá, porque é a única coisa que eu tinha dinheiro para comprar. Chá é barato, você esquenta a água, coloca chá, pronto, olha que milagre. E eu tinha também algumas blusas, 3 blusas no meu armário, e eu peguei junto com amigos sem noção também, peguei todos eles, nos reunimos e fomos para lá doar chá e blusa de frio para os mendigos. E eu entreguei a blusa para entreguei o chá, comecei a evangelizar ele, e de repente, irmãos, parou uma perua do meu lado. E da perua desceu várias pessoas, e eles entregaram para aqueles mendigos uma quentinha maravilhosa. Quase que eu pego uma para mim. Toma, quentinha para os mendigos. Um cobertor maravilhoso deram para eles, deram tudo aquilo para eles, e eu me senti humilhado naquele momento. Depois eu olhei na porta e eu descobri qual era a religião deles. Eles eram espíritas, e estavam fazendo as boas obras para que eles pudessem voltar em outra vida a alguém melhor. Mas eles fecharam a porta e foram embora. Eles não estavam ligando para a alma daquelas pessoas. Eles estavam ligando simplesmente por fazer boas obras, e com isso eles voltariam a alguém melhor. Mas e a vida daquelas pessoas que estavam ali? E a vida daqueles homens e mulheres que estavam ali dentro e não tinham nenhuma perspectiva de vida? Fazer boas obras, irmãos, as outras religiões fazem. Mesmo assim, é abominável para Deus. Porque fazem muitas vezes por egoísmo, fazem muitas vezes para justiça própria, mas não fazem para a honra e glória do nosso Deus. Agora vamos imaginar o contrário. Imagine que o seu filho, ou uma criança linda, maravilhosa, ela chega para você de banho tomado, e ela pega e fala assim: tio, eu trouxe para você essa pizza. E quando você olha, irmãos, é uma pizza de massinha, não é uma pizza de verdade. O que você faz numa situação dessa? Quando meu filho vem, eu faço aquilo que todo pai faria. Nossa, que delícia, maravilhoso. Eu pego, nham, nham, devolvo para ele e falo: faz mais. Por que eu aceitei uma pizza que não é uma pizza, que é uma massinha? Porque era meu filho. Quando nós vamos perante o nosso Deus, muitas vezes as boas obras que nós temos é só um pedaço de massinha. As nossas boas obras são quase nada. E Ele olha para a gente, e quando Ele vê o Cristo em nós, Ele aceita nosso pedaço de massinha. Porque Ele vê o próprio Filho dEle. A visão que Ele tem, quando Ele olha para mim e para você, é o próprio Jesus Cristo.
E aquilo que a gente faz, mesmo pequeno, Deus aceita. Isso é a glória de Deus sobre nós. O que você fez para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Nada. Porque estávamos mortos. Mas em Cristo, Ele nos ressuscitou. A pergunta que fica, e as boas obras, pastor? Porque muitos de nós somos calvinistas de um ponto. Falamos sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e ignoramos o papel das boas obras. Paulo não deixa ser ignorado. No versículo 10 ele fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E criados para quê, meus irmãos? Criados para boas obras. Em Apocalipse 20, vai dizer que quando nós chegarmos perante o nosso Deus, haverá 2 tipos de livros ali. O livro da vida, onde o nosso nome está escrito ali, e ali nós não fizemos nada. O que você fez para ter o seu nome escrito no livro da vida? Você não fez nada. Foi a misericórdia e graça de Deus, o chamado irresistível de Deus, que colocou o seu nome no livro da vida. Mas no versículo seguinte vai dizer que eu e você, nós não seremos julgados pelo livro da vida. Nós seremos julgados por um outro livro, que é chamado o livro das obras. No dia do juízo final, irmãos, você pode chegar para o anjo e falar assim, eu estou salvo, eu sou presbiteriano, eu já li as Institutas, olha que maravilha. Lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu conheço a Reforma Protestante todinha, já li Bavinck 10 vezes, olha que maravilha. E eu sei que o meu nome está aí. O anjo vai olhar para você e falar assim, lindo, maravilhoso, seu nome está aqui no livro da vida. Agora volta para ser julgado. Mas espera, anjo, eu vou para o céu. Não, eu sei que você vai para o céu. Fica tranquilo, seu nome está aqui. Mas o julgamento ainda não aconteceu. Volta para lá que você vai julgado. E por que eu vou ser julgado? De acordo com aquilo que você fez. As obras, elas são importantes, irmãos. O texto vai dizer que nós receberemos o nosso galardão pelas boas obras. Então, se você é um cristão que olha para a reforma e fala, só pela graça de Deus e pela fé, amém, é isso mesmo. Se no dia seguinte você não levantar para trabalhar, tem algo falho na sua religião. Deus não nos chama para ficarmos sentados. A reforma protestante não nos chama para achar que a reforma acabou e agora nós não temos mais que lutar. A reforma acontece porque a igreja precisa continuar se reformando todos os dias. Naquela época, as pessoas compravam a sua salvação. E hoje no Brasil, não existem igrejas que fazem isso? Eu lembro uma vez de um pastor que ele vendia, e eu já disse até mesmo nessa igreja, eu vou relembrar vocês e aqueles que não viram ainda isso. Uma das maiores heresias que eu ouvi aqui no Brasil. O pastor dizia que ele tinha o poder do Espírito Santo e ele enchia bexigas de ar. E quando ele assoprava naquela bexiga de ar, o Espírito Santo de Deus ficava dentro daquela bexiga. Só por isso a heresia já é gigante. E ele dizia, vai para casa, pega essa bexiga e estoura no seu cômodo, e o cômodo da sua casa ficará cheio do Espírito, e não haverá mais guerra na tua casa. Olha que bênção. Não haverá mais luta na tua casa, não haverá mais dificuldade. Mas cada bexiga só suporta um cômodo. Dependendo da sua casa, você tem que comprar mais bexigas. Você pensa assim, nossa, pastor, esse povo do século XV que comprava a salvação, como eles eram tolos, não é mesmo? Eu vi várias pessoas saindo da igreja com bexiga cheia de ar. E felizes, porque achavam que daquele dia em diante a briga não ia começar mais, não ia ter briga mais na sua casa. Irmãos, a reforma precisa ser feita hoje. A reforma precisa de homens e mulheres capacitados nas boas obras para continuar trabalhando em nome de Jesus Cristo. Caso contrário, o nosso cenário brasileiro e mundial ficará cada vez mais pior. Quando eu fui fazer missões, uma das coisas que me falaram lá em Guiné é que os missionários que estão ao redor do mundo são brasileiros. Que a maioria dos lugares que tem algum missionário lá, ele não é mais europeu, ele não é mais dos Estados Unidos. São pessoas do nosso país, que têm acesso a todos os outros países. E quando você chega e você diz que é brasileiro, eles te abraçam. Eles amam o brasileiro, amam o futebol, e nós temos acesso a tudo isso. Mas será que nós estamos mandando um número certo de missionários? Ou poderíamos fazer ainda mais? E com isso, eu quero deixar para vocês algumas lições sobre o texto. Primeira lição que eu quero deixar para você é: todos estão mortos nos seus pecados e transgressões,
portanto, não apenas merecem a pena de morte, como nós já estaríamos mortos. Além disso, Deus, em sua misericórdia e graça, enviou seu Filho Jesus Cristo para que tenhamos vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que continua ressuscitando as pessoas da morte. Irmãos, quando a gente evangeliza, você não está na sua própria força. Quando você vai nesse bairro pregar a palavra de Deus e alguém te rejeita, aquela pessoa não te rejeitou, ela rejeitou a palavra de Deus, algo muito pior. No seminário nós somos chamados a fazer evangelismo. E eu lembro muito bem, a primeira pessoa que eu cheguei com o coração aberto, dizendo para a pessoa assim, Jesus te ama, ela fala, eu não quero saber. Quando ele falou isso, naquela mesma hora, o meu sentimento, vou abrir no coração com vocês, olha só. O meu sentimento foi, então vai para o inferno, meu irmão. Meu irmão não, que você não é meu irmão. Vai para o inferno, com toda a tranquilidade. Você não quer ouvir as boas novas? Continua nas más novas, não sei como fala isso. Irmãos, quando nós vamos pregar, nós estamos trazendo para aquelas pessoas a possibilidade delas terem vida. Tem algo melhor do que isso? E por que a gente perde tanto tempo com coisas banais, até mesmo dentro da igreja? Quando existe no nosso bairro pessoas que estão mortas, esperando você e eu ir pregar para que elas possam viver. Além disso, agora que nós temos vida e enxergamos a luz, nunca mais devemos andar perto das trevas. Cristão não deve andar perto das trevas, irmãos. Cristãos devem andar somente na luz. Não deve ter nem mesmo a aparência do mal. E por fim, devemos lutar para buscar os perdidos, orando para que Deus chame a nossa família, chame os nossos amigos, chame os nossos conhecidos para a luz. E muitas vezes nós somos a ferramenta que Deus vai usar. Irmãos, eu tenho certeza que na sua família tem alguém que não conhece Cristo e que se continuar não aceitando o Cristo, nós seremos separados dessas pessoas pela eternidade. Ore mais por elas, evangelize mais essas pessoas e que a reforma protestante feita no século XV continue repercutindo na igreja aqui, na minha igreja e em todas as igrejas que verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Já que você está vivo, nunca mais finja que você está morto. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Pai, de ser um fruto da reforma protestante. Te agradecemos porque o Senhor levantou aqueles homens. Foi o Senhor que os capacitou, foi o Senhor que deu a eles a inteligência para poder ler a Bíblia nos originais, para poder ler a Bíblia no grego, no hebraico e descobrir, Pai, os erros na tradução, as más interpretações. Mas além disso, Pai, o Senhor colocou neles a coragem de lutar contra um sistema religioso e um sistema cujo Estado era dominado, Pai, pela Igreja Católica, mas por homens, Deus, que se diziam bispos, padres, papas, mas queriam apenas o poder. Não queriam te servir de verdade. Te agradecemos porque o Senhor libertou aquelas pessoas. E o que nós te pedimos hoje, Pai, continua fazendo uma reforma, primeiro dentro do nosso coração, Pai. Se há alguém aqui que ainda está morto, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa trazer essa pessoa à vida. Que Teu Espírito Santo fale mais alto ao coração e à mente e traga essa pessoa para a luz, para que nunca mais ela volte para as trevas. E nós, Pai, que muitas vezes somos cristãos há muito tempo, nos dá um chacoalhão, Pai. Nos faça acordar para a vida. Porque muitos estão tanto tempo na igreja, dizem que são vivos, mas estão agindo como se fossem mortos. Nos acorde, Deus, a começar por mim. Nos acorde para que possamos trabalhar ainda mais para o Teu reino. Não porque as boas obras trará para nós a salvação, mas que possamos fazer boas obras porque já somos salvos. Coloca no nosso caminho pessoas, Deus, que precisam ouvir a Tua palavra. Coloca no nosso caminho os nossos familiares que precisam ouvir a Tua palavra. E na próxima vez, Deus, que nós falarmos com eles, mesmo que seja um versículo, que Teu Espírito Santo transforme o coração de pedra em coração de carne, e haja salvação na nossa família, haja salvação com os nossos amigos, haja salvação no nosso bairro.
Continua, Deus, reformando a igreja no Brasil. Levanta mais homens e mulheres capacitados, Deus, para lutar contra os falsos profetas. Homens que estão enganando as pessoas, lucrando com o trabalho daquelas pessoas que muitos deles são humildes e não sabem que estão sendo enganados. Abre os olhos dessas pessoas, Deus. Leva elas para igrejas que pregam a verdadeira palavra. E nos ajude a sair hoje daqui com a nossa esperança renovada e com forças para trabalhar. Cada um que está aqui, Deus, através da Tua palavra, o Senhor nos diz que todos nós temos pelo menos um talento. Que possamos desenterrar os talentos, Deus, que enterramos. E a partir de hoje usar. Para que no dia do juízo final, Deus, possamos mostrar boas obras para Ti. Não porque isso vai nos salvar, mas para que possamos olhar para Cristo e dizer que minimamente tentamos fazer o nosso melhor para honrar quem Ele é. Nos ajude, nos mantenha fiéis até lá. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em resposta a isso, nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar um hino.